Olá, boa tarde para todos. Antes de começar, como falaram aqui meus amigos, eu sou chilena. Falo português porque eu adoro o seu país. Mas pode ser que eu esqueça alguma palavra enquanto estou falando, assim que peço desculpas se meu português não é tão bom como vocês merecem, tá? Então, vou começar. Eu venho falar um pouquinho da telemedicina. Eu venho do mundo da saúde, estou trabalhando lá faz 3 anos atrás. E eu trouxe um case hoje para vocês. Tá? Então, agora sim. A pandemia trouxe mudanças na vida das pessoas, na vida de vocês também, no trabalho, sua casa, certo? Foi um tempo bem complicado assim. Mas também, para a saúde, ela mudou a nossa visão em relação à saúde, certo? Não sei se vocês experimentaram a telemedicina durante a pandemia, certo? A gente tinha que continuar atendendo, assim como a diferença de outras áreas, das outras indústrias, que elas podiam parar um tempo, certo? E depois retomar as funções. Mas a saúde é uma coisa que não pode se detener. Não me queres. Aí. Então, o que aconteceu? Vocês podem olhar esse gráfico. A gente teve um pico de atenções em maio, junho de 2020, onde todas as pessoas estavam se atendendo pela telemedicina. Todas as pessoas, porque, como eu falava com vocês, a saúde não pode parar. Então, a gente tinha que continuar os tratamentos de pacientes crônicos, pacientes oncológicos, que eles precisavam de um atendimento constante. Tá? Então, depois do pico do gráfico, a telemedicina se consolidou. As pessoas continuaram se utilizando o serviço, sobretudo para países como o Chile, que é muito comprido. Chile é bem comprido, então tem bastantes diferenças, dificuldades para se trasladar, não tem especialistas em todos os lugares, então a telemedicina é uma boa ferramenta. Mas, esta consolidação do serviço nos trouxe desafios não somente para as pessoas, para a equipe médica, para nós, mas também para como nós valorizamos os pacientes, como acordo às suas necessidades ao longo do tempo. Tá? Então, nós começamos a perguntar como podíamos fazer que a telemedicina dê valor às pessoas depois da pandemia. Tá? Então, chegou o inverno de 2022, a gente começou a fazer-se perguntas, como que a gente podia melhorar a experiência dos pacientes, dos usuários. E eu não sei se acontece aqui mesmo no Brasil, mas no inverno de Santiago é a época epidemiológica mais complexa do ano. Tá? Para todos os centros de saúde. Os serviços de urgência entram em colapso, as consultas ambulatorias estão cheias, é muito difícil encontrar hora nesse tempo, e isso por causa das doenças respiratórias que têm crianças e adultas durante esse tempo. Tá? Então, a gente começou aqui a se pergunta por que os pacientes estão consultando, o que está acontecendo na urgência, que serviços estão mais sobrecarregados, em média, quando temos a próxima hora disponível. E começamos a pensar naqueles pais, eu não sei se aqui tem pais no público, mas começamos a pensar naqueles pais que chegam tarde em suas casas e seus filhos estão doentes, estão com febre, eles não estão bem, certo? O que eles fazem? Você tem 2 opções. Você tem que esperar 3 dias para levar eles para o doutor, para que o médico possa revisar, certo? Ou você leva o menino ou menina para a urgência, e é bem possível que a criança saia da urgência com 2, 3, 4 bichinhos mais, certo? Então, o pediatra do serviço, ele falou com nós e nos falou que acontece, gente, se esquecemos o prédio. Esquecemos o prédio, as paredes, esquecemos. E levamos a teleconsulta mais em outros horários que as pessoas precisam, nesses pais que não têm onde levar os seus filhos nesses horários. Então, a gente fez um fake door. Não é muito normal na área da saúde fake door, porque as pessoas normalmente estão numa situação bem complicada assim. Mas a gente fez um fake door para validar o desenvolvimento desse produto. Então, a gente aqui na tela, que vocês podem olhar aí, a gente colocou uma caixinha com um botão para as pessoas, se as pessoas precisavam de um médico mais tarde, depois do horário, a gente podia apertar aí o botão. A gente levantava essa janelinha, pedindo desculpa, a gente não tem médicos nessa hora. É uma boa intenção, mas a gente não tinha ainda. Mas a gente nós colocávamos uma opção para que eles reservassem em outro horário ou eles fossem para a urgência. Tá? E aí, o que aconteceu?
que a linha da cima, que vocês podem observar aí, ela começava a descer nas 9 da noite, mais ou menos, e a linha de baixo, que está mais roxo, eu acho que é roxo, sim, a mais roxa de baixo, ela começou a subir. Então, a gente confirmamos a hipótese de que existia interesse para o produto, portanto, podíamos desenvolver ele. Desenvolvemos o produto com sucesso. Os pais amaram o produto, eles estavam fascinados com atender ao filho às 8, 9, 10 da noite, quando o filho estava com febre, para controlar a possível enfermidade ou um possível estado que fosse mais complicado no tempo. Mas aconteceu uma coisa que a gente não esperava. Algo aconteceu no serviço de urgência. E aí a chefe da urgência fala com nós, gente, os números estão estranhos da urgência. Algo aconteceu, os números desceram, mas a gente não sabia se era por causa da telemedicina noturna ou por uma causa epidemiológica, certo? Então, ela falou para nós, vocês acham que poderíamos atender aos pacientes de baixa complexidade através da telemedicina? O que é a baixa complexidade? Vou explicar agora. Todos os hospitais do mundo, também aqui no Brasil, têm um índice de gravidade de emergência. Tá? A emergência tem 5 níveis. O que ela queria era que a gente atendesse aos pacientes leves e os pacientes de atenção geral, ou seja, 4 e 5. Ou seja, são doenças que você pode resolver na casa, doenças que você pode resolver na casa porque são dor de cabeça, tosse, febre, algo que é manejável. Então, 70% das consultas nos hospitais no mundo são de baixa complexidade. Ou seja, as pessoas vão à urgência e não estão morrendo. Para que vocês aprendam também. Tá? E o 35% dos pacientes atendidos na urgência não utilizam recursos. Eles não precisam pegar um exame, tomar remédio. Eles somente precisam que um médico olhe eles, você está bem, você não vai morrer. Enfim. Então, com esse desafio, a gente começou um processo de empatia, começou o processo de discovery, e decidimos que, para compreender bem o problema, era necessário entrar na pele do serviço de urgência. Tá? Porque o serviço de urgência é um serviço presencial. Eu falo urgência, você imagina ambulância, certo, família, fazendo RCP, tudo. Então, para entender bem o problema, fomos a dormir na urgência. Fomos apostar a fazer turnos na urgência com as pessoas de lá durante uma semana. E o que foi? Elegimos os dias com maior concorrência de pacientes e fomos uma semana fazendo turnos de dia e noite com as enfermagens, com os médicos, observando tudo. Tudo o que estava acontecendo na urgência, como chegavam os pacientes. Nós vimos coisas horríveis e coisas também que fizeram muito sentido para que o chefe de urgência ela queria que nós desenháramos. Tá? Então, nós fomos a viver empatia de perto. Fomos a criar laços, não somente com os pacientes, mas também com a equipe médica. E foi que, ingressando na pele do serviço, foi possível não somente compreender quais são os problemas, também foi apaixonar-nos do problema e trabalhar em base a ele. Tá? Então, depois deste processo maravilhoso de empatia que a gente viveu aí na urgência, morto de sonho depois, a gente começou o processo de colaboração. E nossa equipe no hospital, que para nós, nossa responsabilidade mais importante não é fazer a interface, não é fazer a tela. Tá? Para nós, nosso papel imprescindível é moderar instâncias, pessoas, eventos que façam possível o design de uma experiência desenhada por pessoas para pessoas. Então, a melhor técnica que vocês podem incorporar nos seus trabalhos, e que eu recomendo de cerca, de perto, é empoderar outras pessoas a ser protagonistas do processo do service design. Tá? E aqui eu trouxe umas fotos, que eu adoro essas fotos, porque não sei se vocês alguma vez olharam médicos desenhando. Eles estão desenhando telas, se vocês podem olhar, com todas as suas habilidades aí do design. Tá? E a gente começou a fazer esta série de workshops para, no fundo, soltar o rol do designer e deixar a outros que eles interferiam no processo do desenho. Tá? E aconteceu uma coisa maravilhosa, que o co-design é uma forma, para mim, de vindicar o direito das pessoas a fazer parte de um processo que eles você vai mudar sua vida, você vai mudar seu trabalho, portanto, o co-design é imprescindível nestes casos. Tá? E aí, normalmente a gente vai, testa com usuários, faz entrevistas,
Mas muitas vezes a gente o que tem que fazer é empoderar as pessoas, entregar as ferramentas, porque acontece uma coisa como isso, que é que as pessoas tomam esse poder, pegam esse poder e elas se involucram de uma maneira muito maior com a solução que você quer desenvolver, tá? Então, como ficou o design? Esse foi o design dos médicos, esse foi o design final. É bem parecido. Eles fizeram o nosso trabalho. E a solução final foi um fluxo, isto é esquemático, vocês podem ingressar aí no site. A gente, o paciente entra no site, identifica os sintomas que ele precisa, que ele pode atender por telemedicina. Ele depois tem uma janela que assim, aparece aí para ele para mostrar alguns sintomas de alerta, um AVC, paro cardiorrespiratório. Se o paciente está bem, o paciente continua, reserva a hora e se atende como médico. Se o médico acha que ele precisa uma atenção presencial, ele deriva para lá, por la plataforma, e na plataforma está me esperando ele. Na urgência não esperando ele. Então, o que aconteceu mais implementada a teleurgência, que é assim o nome do produto, que os médicos, nossos médicos designers, que já são designers, eles começaram a falar, gente, os pacientes estão atendendo no corredor, no café, na sala de espera. Meu Deus, a gente tem que fazer algo. E eles começaram um processo de desenho interno, sem nós. Não, sem nós, eles já são designers. E eles desenharam o teleboxe, que o teleboxe é um espaço presencial dentro da urgência, onde os pacientes podem se atender, porque eles chegavam no balcão, tem uma hora, 20 minutos mais, eles não chegavam na sua casa. Então, precisavam de um lugar para se atender na urgência. Então, qual foi o impacto de tudo isso? Primeiro, que a gente tem um serviço de urgência multicanal. A gente já não tem um serviço de urgência normal, assim, pessoalmente presencial. E 11% do atendimento de urgência é telemático. Tá? Isso é muito. Segundo, diminuímos 23% o tempo de espera até ser revisado por um médico na urgência presencial. Mover um número na urgência é uma coisa impossível normalmente, porque a urgência é o médico feio, o irmão feio, como fala uma amiga. É que tem o pior NPS, o pior satisfação usuária. Então, mover números na urgência é uma coisa bem difícil. E algumas coisas que aprendemos, que eu quero compartilhar com vocês. O sucesso de um produto pode estar em outros contextos e nichos. Normalmente, nós como designers, desenhamos para 80%, certo? Para todos, a maior quantidade, os casos que sejam maioritários, certo? Mas, muitas vezes, se você quer escalar um produto, pode ser que o êxito do produto esteja nesse nicho, esse contexto que você não está olhando. Tá? E o último, que é a colaboração, é a chave do sucesso. Na área da saúde, pode ser nas áreas que vocês trabalham também, não é necessário fazer co-design, é imprescindível fazer co-design. Tá? Porque na área da saúde é um ambiente altamente hierárquico, onde tem pessoas que têm muito poder sobre outras nos hospitais. Então, quando você gera este ambiente colaborativo, você cria promotores das soluções que você quer implementar dentro de um hospital, dentro de um banco, ou dentro de, não sei, aí depende das indústrias que vocês trabalham. Obrigada.